Salmo 23 e Salmo 91, duas promessas de proteção e paz. Tem momentos na vida em que a gente não quer explicações, só quer um refúgio. Não um conselho, não uma resposta pronta. Apenas um lugar seguro onde possamos fechar os olhos por alguns instantes e finalmente respirar. Porque existem dias em que até mesmo o simples ato de continuar parece pesado demais. A vida lá fora não para. As cobranças continuam, as notícias chegam, os ruídos aumentam. Mas por dentro, tudo parece parar. Parece travar. Você acorda, se levanta, mas sente que algo ficou para trás e esse algo é você mesmo. E é nesses dias silenciosos em que a alma fala baixo e o coração lateja que a palavra de Deus se torna mais do que letra. Ela se torna abrigo. E hoje eu quero te levar até dois desses abrigos. Dois textos. Duas promessas. Dois sopros de consolo que juntos abraçam você por inteiro. O primeiro é o Salmo 23. Ele não te convida a lutar, ele te convida a descansar. A deitar em pastos verdes, a andar com confiança por vales escuros, sabendo que há um pastor ao seu lado que conhece cada passo seu. Um pastor que não abandona, que prepara a mesa mesmo quando o mundo tenta tirar tudo de você. Um pastor que unge a sua cabeça e restaura a sua alma. O segundo é o Salmo 91. Não fala de descanso em campos, mas de proteção em tempos de guerra. Ele fala de um esconderijo. Lugar alto. Escudo invisível. Um Deus que envia anjos, que cobre com asas, que livra do mal que não se vê, da dor que não se entende e da seta que vem sem aviso. Um Deus que responde quando você clama, mesmo com voz fraca, mesmo sem palavras. Talvez você esteja precisando dos dois hoje. De consolo e de proteção. De repouso e de socorro. Talvez sua alma esteja querendo correr, mas seu corpo só quer parar. Talvez você esteja exausto de ser forte. Então fica aqui comigo. Não precisa entender tudo agora, nem ter fé grande. Basta estar presente neste momento. Porque a palavra que vamos ouvir não é apenas um texto sagrado, é uma presença. Uma mão que toca, um abraço que alcança, um lugar onde o medo diminui e a esperança começa a respirar de novo. Respire fundo. Solte os ombros. E venha. Vamos caminhar por entre dois salmos que não só falam de Deus, mas nos colocam dentro do coração dele. O Senhor é o meu pastor. Mas não apenas um pastor distante, vestido de glória e inalcançável. Ele é um pastor presente. Um que conhece meu nome. Que sabe como meu coração bate quando estou com medo. Que sabe quando preciso parar, mesmo quando eu insisto em continuar. Ele é o pastor que não me cobra performance. Ele me guia e me cuida. Por isso nada me faltará. Mesmo quando parece faltar tudo por fora, ele sabe como preencher por dentro. Porque o que a alma mais precisa não é daquilo que o mundo pode oferecer, mas da certeza de que existe alguém caminhando comigo, cuidando de cada detalhe invisível. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele não me empurra, não me força. Ele me convida a deitar, a descansar, a largar o controle, a ansiedade e a pressa. Porque só quem ama de verdade nos ensina a descansar.
Ele me conduz mansamente às águas tranquilas, não às correntes agitadas. Ele sabe que o meu coração anda cansado. Ele sabe que eu preciso de paz. E ali junto dele, eu posso respirar sem medo. Ele refrigera a minha alma. Não é só consolo. É alívio. É como se ele mergulhasse dentro do que está quente, pesado, confuso e acalmasse tudo. Ele restaura o que eu pensei que já tinha morrido. Ele coloca de volta em mim aquilo que o tempo, a dor e a decepção tentaram roubar. E ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele me mostra por onde andar quando eu não enxergo mais. Não por merecimento, mas por amor. Porque Ele não me abandona nem quando eu me perco. Porque seu amor não depende da minha performance, depende da sua natureza. E Ele é bom. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo se tudo escurecer, mesmo se eu sentir o chão sumir debaixo dos pés, eu não temerei mal algum. Não porque sou forte, mas porque Ele está comigo. Com sua vara e com seu cajado, com proteção e direção, com firmeza e consolo. Ele prepara uma mesa perante mim, mesmo na presença dos que me feriram, mesmo quando me criticaram, mesmo quando me deixaram de lado. Ele não me expõe. Ele me honra. Ele me convida para sentar, respirar, comer em paz. E me ande. Ele toca o que dói. Ele cura o que sangra. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mesmo nos dias em que eu não sentir, mesmo nas estações secas, elas estarão lá me cercando sem fazer barulho, me carregando sem que eu perceba. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, não como visitante, mas como filho, como alguém que tem lugar, que tem nome, que tem um lar no coração do Pai. Um lar onde a alma pode descansar para sempre. Existe um lugar onde o medo perde a força, onde a ansiedade não consegue entrar, onde a alma cansada encontra silêncio e dentro desse silêncio encontra Deus. Esse lugar não é geográfico, não está no endereço, nem depende de clima ou estação. Esse lugar é o esconderijo do Altíssimo. Aquele que escolhe habitar ali, não só visitar, mas permanecer, descansa à sombra do Onipotente. Ele vive sob a sombra de um Deus que é grande demais para ser abalado e próximo o suficiente para ser sentido. Ele não vive exposto àquilo que o mundo lança. Ele vive guardado, abraçado, cercado por promessas invisíveis e reais. Quem vive nesse lugar pode dizer: Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Em ti eu confio. E quando essa declaração é feita com o coração mesmo que fraco, mesmo que trêmulo, algo se move no céu. Algo desce como proteção, como resposta, como paz, porque é o Senhor quem te livra do que você vê e do que você nem imagina. Ele te guarda do mal que se aproxima devagar, das palavras que machucam, dos ataques silenciosos contra sua mente. Ele te cobre com suas penas e debaixo das suas asas você encontra segurança. Ele não apenas promete proteção, ele é a própria proteção. A sua verdade é escudo. A sua fidelidade é muralha.
Por isso, você não precisa temer a noite nem os pensamentos que ela traz. Não precisa temer a seta do dia nem as ameaças invisíveis. Porque mesmo que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Não porque você é invencível, mas porque você está escondido. Você verá com os próprios olhos a justiça de Deus. Porque Ele não dorme, não falha e não te abandona. Quando você faz do Altíssimo a sua habitação, nenhum mal prevalece. Nenhuma praga te alcança. Porque Ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito. Eles te guardam em todos os caminhos, mesmo nos caminhos que você acha que está andando sozinho. Eles te sustentam quando você tropeça. Eles te levantam quando você pensa em desistir. E quando você pisa em medo, em dor e mentira, você não pisa sozinho. O Senhor pisa com você. E diz: porque você me ama, eu o livrarei. Porque você conhece o meu nome. Eu o colocarei em lugar seguro. Quando você me invocar, eu responderei. Não com demora, nem com silêncio. Eu estarei com você na angústia. Eu o livrarei. Eu o honrarei. Eu lhe darei uma vida longa, mas mais do que isso, eu lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o Salmo 91. Não apenas uma promessa antiga, mas um pacto vivo. Uma fortaleza no espírito. Uma certeza que caminha com você por onde for. Há dias em que a alma precisa ser guiada, e há dias em que ela precisa ser guardada. Às vezes, o que falta não é direção, é proteção. Outras vezes, o contrário. E foi por isso que o Espírito nos deixou 2 caminhos tão diferentes e tão complementares. O Salmo 23 e o Salmo 91. Um fala com quem está cansado. O outro com quem está em perigo. Um nos convida a deitar. O outro em nos esconder. Mas ambos dizem com vozes diferentes a mesma verdade. Você não está sozinho. O Salmo 23 cuida da nossa alma. Ele é o pastor que caminha conosco mesmo nos vales mais escuros. Ele não grita, não exige. Ele sussurra: estou aqui. Ele vê a lágrima antes que ela caia. Ele prepara a mesa onde só havia ausência. Ele unge onde havia ferida. Ele restaura onde só restava cansaço. O Salmo 91 cuida do nosso espírito. Ele é o abrigo contra o que não podemos controlar. Ele não nos ilude com promessas vazias. Ele nos envolve com presença. Ele envia anjos. Ele comanda o invisível. Ele cobre, protege e livra. E responde. Mesmo quando ninguém mais responde. Quando essas 2 promessas se encontram, algo acontece. É como se a alma e o espírito se abraçassem. Como se o pastor que guia fosse também o Deus que protege. Como se a paz e a segurança caminhassem de mãos dadas. E de repente, você pode respirar fundo. Não porque tudo mudou por fora, mas porque algo foi alinhado por dentro. Talvez você ainda esteja no vale. Talvez ainda esteja sob ataque. Talvez viva os 2 ao mesmo tempo. Mas agora você tem palavra. Tem abrigo. Tem direção. E tem um Deus que não apenas anda com você, Ele te cobre enquanto anda. Então, se tudo estiver escuro, lembre-se do Salmo 23. Se tudo estiver perigoso, lembre-se do Salmo 91. E se você não souber qual dos 2 precisa,
Leia os dois. Porque o Deus que te leva também é o Deus que te guarda. Agora que tudo foi dito, que o coração foi escutado, que a palavra foi semeada, respire. Permita-se apenas estar aqui por mais alguns instantes, sem pressa de voltar para o mundo lá fora, sem a necessidade de resolver tudo agora. Fica mais um pouco. Porque quando a presença de Deus toca o nosso espírito, não há motivo para se apressar. Deus está aqui, não só porque você o invocou, mas porque Ele já estava esperando. E Ele escutou cada silêncio, cada lágrima que você não derramou, cada pensamento que você teve medo de pensar em voz alta. E mesmo assim, Ele ficou. Não saiu, nem por um segundo. Talvez amanhã as circunstâncias ainda não tenham mudado. Talvez a rotina seja a mesma. Mas algo em você já não será igual. Porque agora você sabe que não caminha sozinho. Agora você carrega duas promessas no peito, a do pastor que não te abandona e a do refúgio que não te expõe. Que o Senhor te abençoe com uma noite tranquila, se for noite onde você está. Que Ele sopre paz sobre os seus sonhos, que leve embora o medo acumulado, que guarde o seu sono como quem embala um filho nos braços. Que Ele cubra sua casa com silêncio de céu e que seus anjos acampem ao redor do seu travesseiro. E se for manhã, que Ele vá contigo. Que esteja à sua frente abrindo caminhos. Que vá ao seu lado sustentando seus passos. E atrás de você protegendo tudo o que já viveu. Que a bondade dele te encontre nos detalhes do dia, nas pequenas surpresas, nas gentilezas que parecem casuais, mas vêm direto do coração dele. Que o Senhor renove a sua fé. A fé simples. A fé sem esforço. A fé de quem apenas confia. De quem diz, eu não entendo, mas eu descanso. Que você carregue essa paz como um perfume. Que as pessoas percebam algo diferente em você não porque você mudou o tom da voz, mas porque Deus acalmou o tom da sua alma. E quando a angústia quiser voltar, quando o medo bater a porta, quando o vale escurecer de novo, quando a seta voar de repente, lembre-se, você tem onde se esconder. Você tem para onde voltar. Você tem aquele que nunca sai. O Senhor é o seu pastor. O Senhor é o seu refúgio. E você está seguro. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 23 e Salmo 91. Duas promessas de proteção e paz. Tem momentos na vida em que a gente não quer explicações, só quer um refúgio. Não um conselho. Não uma resposta pronta. Apenas um lugar seguro onde possamos fechar os olhos por alguns instantes e finalmente respirar. Porque existem dias em que até mesmo o simples ato de continuar parece pesado demais. A vida lá fora não para. As cobranças continuam, as notícias chegam, os ruídos aumentam. Mas por dentro, tudo parece parar. Parece travar. Você acorda, se levanta, mas sente que algo ficou para trás e esse algo é você mesmo. E é nesses dias, sim, silenciosos, em que a alma fala baixo e o coração lateja, que a palavra de Deus se torna mais do que letra. Ela se torna abrigo. E hoje eu quero te levar até dois desses abrigos. Dois textos. Duas promessas. Dois sopros de consolo que juntos abraçam você por inteiro. O primeiro é o Salmo 23. Ele não te convida a lutar, ele te convida a descansar. A deitar em pastos verdes, a andar com confiança por vales escuros,
sabendo que há um pastor ao seu lado que conhece cada passo seu. Um pastor que não abandona, que prepara a mesa mesmo quando o mundo tenta tirar tudo de você. Um pastor que unge a sua cabeça e restaura a sua alma. O segundo é o Salmo 91. Não fala de descanso em campos, mas de proteção em tempos de guerra. Ele fala de um esconderijo, lugar alto, escudo invisível, um Deus que envia anjos, que cobre com asas, que livra do mal que não se vê, da dor que não se entende e da seta que vem sem aviso. Um Deus que responde quando você clama, mesmo com voz fraca, mesmo sem palavras. Talvez você esteja precisando dos dois hoje: de consolo e de proteção, de repouso e de socorro. Talvez sua alma esteja querendo correr, mas seu corpo só quer parar. Talvez você esteja exausto de ser forte. Então fica aqui comigo. Não precisa entender tudo agora, nem ter fé grande. Basta estar presente neste momento. Porque a palavra que vamos ouvir não é apenas um texto sagrado, é uma presença. Uma mão que toca, um abraço que alcança, um lugar onde o medo diminui e a esperança começa a respirar de novo. Respire fundo. Solte os ombros e venha. Vamos caminhar por entre dois salmos que não só falam de Deus, mas nos colocam dentro do coração dele. O Senhor é o meu pastor. Mas não apenas um pastor distante, vestido de glória e inalcançável. Ele é um pastor presente. Um que conhece meu nome. Que sabe como meu coração bate quando estou com medo. Que sabe quando preciso parar, mesmo quando eu insisto em continuar. Ele é o pastor que não me cobra performance. Ele me guia e me cuida. Por isso nada me faltará. Mesmo quando parece faltar tudo por fora, Ele sabe como preencher por dentro. Porque o que a alma mais precisa não é daquilo que o mundo pode oferecer, mas da certeza de que existe alguém caminhando comigo, cuidando de cada detalhe invisível. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele não me empurra, não me força. Ele me convida a deitar, a descansar, a largar o controle, a ansiedade apressa. Porque só quem ama de verdade nos ensina a descansar. Ele me conduz mansamente às águas tranquilas, não às correntes agitadas. Ele sabe que o meu coração anda cansado. Ele sabe que eu preciso de paz. E ali junto dele, eu posso respirar sem medo. Ele refrigera a minha alma. Não é só consolo, é alívio. É como se ele mergulhasse dentro do que está quente, pesado, confuso e acalmasse tudo. Ele restaura o que eu pensei que já tinha morrido. Ele coloca de volta em mim aquilo que o tempo, a dor e a decepção tentaram roubar. E ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele me mostra por onde andar quando eu não enxergo mais. Não por merecimento, mas por amor. Porque ele não me abandona nem quando eu me perco. Porque seu amor não depende da minha performance, depende da sua natureza. E ele é bom. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo se tudo escurecer, mesmo se eu sentir o chão sumir debaixo dos pés, eu não temerei mal algum. Não porque sou forte, mas porque Ele está comigo. Com sua vara e com seu cajado, com proteção e direção, com firmeza e consolo.
Ele prepara uma mesa perante mim, mesmo na presença dos que me feriram. Mesmo quando me criticaram, mesmo quando me deixaram de lado. Ele não me expõe, ele me honra. Ele me convida para sentar, respirar, comer em paz. E me ande. Ele toca o que dói. Ele cura o que sangra. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mesmo nos dias em que eu não sentir, mesmo nas estações secas, elas estarão lá me cercando sem fazer barulho, me carregando sem que eu perceba. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, não como visitante, mas como filho, como alguém que tem lugar, que tem nome, que tem um lar no coração do Pai. Um lar onde a alma pode descansar para sempre. Existe um lugar onde o medo perde a força, onde a ansiedade não consegue entrar, onde a alma cansada encontra silêncio, e dentro desse silêncio encontra Deus. Esse lugar não é geográfico, não está no endereço, nem depende de clima ou estação. Esse lugar é o esconderijo do Altíssimo. Aquele que escolhe habitar ali, não só visitar, mas permanecer, descansa à sombra do Onipotente. Ele vive sob a sombra de um Deus que é grande demais para ser abalado e próximo o suficiente para ser sentido. Ele não vive exposto àquilo que o mundo lança. Ele vive guardado, abraçado, cercado por promessas invisíveis e reais. Quem vive nesse lugar pode dizer: Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Em ti eu confio. E quando essa declaração é feita, com o coração mesmo que fraco, mesmo que trêmulo, algo se move no céu. Algo desce como proteção, como resposta, como paz, porque é o Senhor quem te livra do que você vê e do que você nem imagina. Ele te guarda do mal que se aproxima devagar, das palavras que machucam, dos ataques silenciosos contra sua mente. Ele te cobre com suas penas e debaixo das suas asas você encontra segurança. Ele não apenas promete proteção, ele é a própria proteção. A sua verdade é escudo. A sua fidelidade é muralha. Por isso, você não precisa temer a noite nem os pensamentos que ela traz. Não precisa temer a seta do dia nem as ameaças invisíveis. Porque mesmo que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Não porque você é invencível, mas porque você está escondido. Você verá com os próprios olhos a justiça de Deus. Porque Ele não dorme, não falha e não te abandona. Quando você faz do Altíssimo a sua habitação, nenhum mal prevalece. Nenhuma praga te alcança. Porque Ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito. Eles te guardam em todos os caminhos, mesmo nos caminhos que você acha que está andando sozinho. Eles te sustentam quando você tropeça. Eles te levantam quando você pensa em desistir. E quando você pisa em medo, em dor e mentira, você não pisa sozinho. O Senhor pisa com você. E diz: porque você me ama, eu o livrarei. Porque você conhece o meu nome. Eu o colocarei em lugar seguro. Quando você me invocar, eu responderei. Não com demora, nem com silêncio. Eu estarei com você na angústia. Eu o livrarei. Eu o honrarei. Eu lhe darei uma vida longa,
mas mais do que isso, eu lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o Salmo 91. Não apenas uma promessa antiga, mas um pacto vivo, uma fortaleza no espírito, uma certeza que caminha com você por onde for. Há dias em que a alma precisa ser guiada, e há dias em que ela precisa ser guardada. Às vezes, o que falta não é direção, é proteção. Outras vezes, o contrário. E foi por isso que o Espírito nos deixou dois caminhos tão diferentes e tão complementares. O Salmo 23 e o Salmo 91. Um fala com quem está cansado, o outro com quem está em perigo. Um nos convida a deitar, o outro em nos esconder. Mas ambos dizem com vozes diferentes a mesma verdade. Você não está sozinho. O Salmo 23 cuida da nossa alma. Ele é o pastor que caminha conosco mesmo nos vales mais escuros. Ele não grita, não exige. Ele sussurra: estou aqui. Ele vê a lágrima antes que ela caia. Ele prepara a mesa onde só havia ausência. Ele unge onde havia ferida. Ele restaura onde só restava cansaço. O Salmo 91 cuida do nosso espírito. Ele é o abrigo contra o que não podemos controlar. Ele não nos ilude com promessas vazias. Ele nos envolve com presença. Ele envia anjos. Ele comanda o invisível. Ele cobre, protege e livra. E responde. Mesmo quando ninguém mais responde. Quando essas duas promessas se encontram, algo acontece. É como se a alma e o espírito se abraçassem. Como se o pastor que guia fosse também o Deus que protege. Como se a paz e a segurança caminhassem de mãos dadas. E de repente, você pode respirar fundo. Não porque tudo mudou por fora, mas porque algo foi alinhado por dentro. Talvez você ainda esteja no vale. Talvez ainda esteja sob ataque. Talvez viva os dois ao mesmo tempo. Mas agora você tem palavra. Tem abrigo. Tem direção. E tem um Deus que não apenas anda com você, Ele te cobre enquanto anda. Então, se tudo estiver escuro, lembre-se do Salmo 23. Se tudo estiver perigoso, lembre-se do Salmo 91. E se você não souber qual dos dois precisa, leia os dois. Porque o Deus que te leva também é o Deus que te guarda. Agora que tudo foi dito, que o coração foi escutado, que a palavra foi semeada, respire. Permita-se apenas estar aqui por mais alguns instantes, sem pressa de voltar para o mundo lá fora, sem a necessidade de resolver tudo agora. Fica mais um pouco. Porque quando a presença de Deus toca o nosso espírito, não há motivo para se apressar. Deus está aqui. Não só porque você o invocou, mas porque Ele já estava esperando. E Ele escutou cada silêncio, cada lágrima que você não derramou, cada pensamento que você teve medo de pensar em voz alta. E mesmo assim, Ele ficou. Não saiu, nem por um segundo. Talvez amanhã as circunstâncias ainda não tenham mudado. Talvez a rotina seja a mesma. Mas algo em você já não será igual. Porque agora você sabe que não caminha sozinho. Agora, você carrega duas promessas no peito, a do pastor que não te abandona e a do refúgio que não te expõe. Que o Senhor te abençoe com uma noite tranquila, se for noite onde você está. Que Ele sopre paz sobre os seus sonhos, que leve embora o medo acumulado, que guarde o seu sono como quem embala um filho nos braços.
Que Ele cubra sua casa com silêncio de céu e que seus anjos acampem ao redor do seu travesseiro. E se for manhã, que Ele vá contigo. Que esteja à sua frente abrindo caminhos. Que vá ao seu lado sustentando seus passos. E atrás de você protegendo tudo o que já viveu. Que a bondade dele te encontre nos detalhes do dia, nas pequenas surpresas, nas gentilezas que parecem casuais, mas vêm direto do coração dele. Que o Senhor renove a sua fé. A fé simples. A fé sem esforço. A fé de quem apenas confia. De quem diz, eu não entendo, mas eu descanso. Que você carregue essa paz como um perfume. Que as pessoas percebam algo diferente em você não porque você mudou o tom da voz, mas porque Deus acalmou o tom da sua alma. E quando a angústia quiser voltar, quando o medo bater a porta, quando o vale escurecer de novo, quando a seta voar de repente, lembre-se, você tem onde se esconder. Você tem para onde voltar. Você tem aquele que nunca sai. O Senhor é o seu pastor. O Senhor é o seu refúgio. E você está seguro. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 23 e Salmo 91. Duas promessas de proteção e paz. Tem momentos na vida em que a gente não quer explicações, só quer um refúgio. Não um conselho. Não uma resposta pronta. Apenas um lugar seguro onde possamos fechar os olhos por alguns instantes e finalmente respirar. Porque existem dias em que até mesmo o simples ato de continuar parece pesado demais. A vida lá fora não para. As cobranças continuam, as notícias chegam, os ruídos aumentam. Mas por dentro, tudo parece parar. Parece travar. Você acorda, se levanta, mas sente que algo ficou para trás e esse algo é você mesmo. E é nesses dias silenciosos em que a alma fala baixo e o coração lateja que a palavra de Deus se torna mais do que letra. Ela se torna abrigo. E hoje eu quero te levar até dois desses abrigos. Dois textos. Duas promessas. Dois sopros de consolo que juntos abraçam você por inteiro. O primeiro é o Salmo 23. Ele não te convida a lutar, ele te convida a descansar. A deitar em pastos verdes, a andar com confiança por vales escuros, sabendo que há um pastor ao seu lado que conhece cada passo seu. Um pastor que não abandona, que prepara a mesa mesmo quando o mundo tenta tirar tudo de você. Um pastor que unge a sua cabeça e restaura a sua alma. O segundo é o Salmo 91. Não fala de descanso em campos, mas de proteção em tempos de guerra. Ele fala de um esconderijo. Um lugar alto. Um escudo invisível. Um Deus que envia anjos, que cobre com asas, que livra do mal que não se vê, da dor que não se entende e da seta que vem sem aviso. Um Deus que responde quando você clama mesmo com voz fraca, mesmo sem palavras. Talvez você esteja precisando dos dois hoje. De consolo e de proteção. De repouso e de socorro. Talvez sua alma esteja querendo correr, mas seu corpo só quer parar. Talvez você esteja exausto de ser forte. Então fica aqui comigo. Não precisa entender tudo agora, nem ter fé grande. Basta estar presente neste momento. Porque a palavra que vamos ouvir não é apenas um texto sagrado, é uma presença. Uma mão que toca, um abraço que alcança, um lugar onde o medo diminui e a esperança começa a respirar de novo.
Respire fundo. Solte os ombros. E venha. Vamos caminhar por entre dois salmos que não só falam de Deus, mas nos colocam dentro do coração dele. O Senhor é o meu pastor. Mas não apenas um pastor distante, vestido de glória e inalcançável. Ele é um pastor presente. Um que conhece meu nome. Que sabe como meu coração bate quando estou com medo. Que sabe quando preciso parar, mesmo quando eu insisto em continuar. Ele é o pastor que não me cobra performance. Ele me guia e me cuida. Por isso nada me faltará. Mesmo quando parece faltar tudo por fora, Ele sabe como preencher por dentro. Porque o que a alma mais precisa não é daquilo que o mundo pode oferecer, mas da certeza de que existe alguém caminhando comigo, cuidando de cada detalhe invisível. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele não me empurra, não me força. Ele me convida a deitar, a descansar, a largar o controle, a ansiedade apressa. Porque só quem ama de verdade nos ensina a descansar. Ele me conduz mansamente às águas tranquilas, não às correntes agitadas. Ele sabe que o meu coração anda cansado. Ele sabe que eu preciso de paz. E ali junto dele, eu posso respirar sem medo. Ele refrigera a minha alma. Não é só consolo. É alívio. É como se ele mergulhasse dentro do que está quente, pesado, confuso e acalmasse tudo. Ele restaura o que eu pensei que já tinha morrido. Ele coloca de volta em mim aquilo que o tempo, a dor e a decepção tentaram roubar. E ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele me mostra por onde andar quando eu não enxergo mais. Não por merecimento, mas por amor. Porque Ele não me abandona nem quando eu me perco. Porque seu amor não depende da minha performance, depende da sua natureza. E Ele é bom. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo se tudo escurecer, mesmo se eu sentir o chão sumir debaixo dos pés, eu não temerei mal algum. Não porque sou forte, mas porque Ele está comigo. Com sua vara e com seu cajado, com proteção e direção, com firmeza e consolo. Ele prepara uma mesa perante mim, mesmo na presença dos que me feriram, mesmo quando me criticaram, mesmo quando me deixaram de lado. Ele não me expõe, Ele me honra. Ele me convida para sentar, respirar, comer em paz. E me ande. Ele toca o que dói. Ele cura o que sangra. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mesmo nos dias em que eu não sentir, mesmo nas estações secas, elas estarão lá me cercando sem fazer barulho, me carregando sem que eu perceba. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, não como visitante, mas como filho, como alguém que tem lugar, que tem nome, que tem um lar no coração do Pai. Um lar onde a alma pode descansar para sempre. Existe um lugar onde o medo perde a força, onde a ansiedade não consegue entrar, onde a alma cansada encontra silêncio, e dentro desse silêncio encontra Deus. Esse lugar não é geográfico, não está no endereço, nem depende de clima ou estação. Esse lugar é o esconderijo do Altíssimo. Aquele que escolhe habitar ali, não só visitar,
mas permanecer descansa à sombra do Onipotente. Ele vive sob a sombra de um Deus que é grande demais para ser abalado e próximo o suficiente para ser sentido. Ele não vive exposto àquilo que o mundo lança. Ele vive guardado, abraçado, cercado por promessas invisíveis e reais. Quem vive nesse lugar pode dizer: Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Em ti eu confio. E quando essa declaração é feita com o coração mesmo que fraco, mesmo que trêmulo, algo se move no céu. Algo desce como proteção, como resposta, como paz. Porque é o Senhor quem te livra do que você vê e do que você nem imagina. Ele te guarda do mal que se aproxima devagar, das palavras que machucam, dos ataques silenciosos contra sua mente. Ele te cobre com suas penas e debaixo das suas asas você encontra segurança. Ele não apenas promete proteção, ele é a própria proteção. A sua verdade é escudo. A sua fidelidade é muralha. Por isso, você não precisa temer a noite nem os pensamentos que ela traz. Não precisa temer a seta do dia nem as ameaças invisíveis. Porque mesmo que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Não porque você é invencível, mas porque você está escondido. Você verá com os próprios olhos a justiça de Deus. Porque Ele não dorme, não falha e não te abandona. Quando você faz do Altíssimo a sua habitação, nenhum mal prevalece. Nenhuma praga te alcança. Porque Ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito. Eles te guardam em todos os caminhos, mesmo nos caminhos que você acha que está andando sozinho. Eles te sustentam quando você tropeça. Eles te levantam quando você pensa em desistir. E quando você pisa em medo, em dor e mentira, você não pisa sozinho. O Senhor pisa com você. E diz: Porque você me ama, eu o livrarei. Porque você conhece o meu nome. Eu o colocarei em lugar seguro. Quando você me invocar, eu responderei. Não com demora, nem com silêncio. Eu estarei com você na angústia. Eu o livrarei. Eu o honrarei. Eu lhe darei uma vida longa, mas mais do que isso, eu lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o Salmo 91. Não apenas uma promessa antiga, mas um pacto vivo. Uma fortaleza no espírito. Uma certeza que caminha com você por onde for. Há dias em que a alma precisa ser guiada, e há dias em que ela precisa ser guardada. Às vezes, o que falta não é direção, é proteção. Outras vezes, o contrário. E foi por isso que o Espírito nos deixou 2 caminhos tão diferentes e tão complementares. O Salmo 23 e o Salmo 91. Um fala com quem está cansado, o outro com quem está em perigo. Um nos convida a deitar, o outro em nos esconder. Mas ambos dizem com vozes diferentes a mesma verdade. Você não está sozinho. O Salmo 23 cuida da nossa alma. Ele é o pastor que caminha conosco mesmo nos vales mais escuros. Ele não grita, não exige. Ele sussurra: Estou aqui. Ele vê a lágrima antes que ela caia. Ele prepara a mesa onde só havia ausência. Ele unge onde havia ferida. Ele restaura onde só restava cansaço. O Salmo 91 cuida do nosso espírito.
Ele é o abrigo contra o que não podemos controlar. Ele não nos ilude com promessas vazias. Ele nos envolve com presença. Ele envia anjos. Ele comanda o invisível. Ele cobre, protege e livra. E responde. Mesmo quando ninguém mais responde. Quando essas duas promessas se encontram, algo acontece. É como se a alma e o espírito se abraçassem. Como se o pastor que guia fosse também o Deus que protege. Como se a paz e a segurança caminhassem de mãos dadas. E de repente, você pode respirar fundo. Não porque tudo mudou por fora, mas porque algo foi alinhado por dentro. Talvez você ainda esteja no vale. Talvez ainda esteja sob ataque. Talvez viva os dois ao mesmo tempo. Mas agora você tem palavra. Tem abrigo. Tem direção. E tem um Deus que não apenas anda com você, Ele te cobre enquanto anda. Então, se tudo estiver escuro, lembre-se do Salmo 23. Se tudo estiver perigoso, lembre-se do Salmo 91. E se você não souber qual dos dois precisa, leia os dois. Porque o Deus que te leva também é o Deus que te guarda. Agora que tudo foi dito, que o coração foi escutado, que a palavra foi semeada, respire. Permita-se apenas estar aqui por mais alguns instantes, sem pressa de voltar para o mundo lá fora, sem a necessidade de resolver tudo agora. Fica mais um pouco. Porque quando a presença de Deus toca o nosso espírito, não há motivo para se apressar. Deus está aqui. Não só porque você o invocou, mas porque Ele já estava esperando. E Ele escutou cada silêncio, cada lágrima que você não derramou, cada pensamento que você teve medo de pensar em voz alta. E mesmo assim, Ele ficou. Não saiu, nem por um segundo. Talvez amanhã as circunstâncias ainda não tenham mudado. Talvez a rotina seja a mesma. Mas algo em você já não será igual. Porque agora você sabe que não caminha sozinho. Agora você carrega duas promessas no peito, a do pastor que não te abandona e a do refúgio que não te expõe. Que o Senhor te abençoe com uma noite tranquila, se for noite onde você está. Que Ele sopre paz sobre os seus sonhos, que leve embora o medo acumulado, que guarde o seu sono como quem embala um filho nos braços. Que Ele cubra sua casa com silêncio de céu e que seus anjos acampem ao redor do seu travesseiro. E se for manhã, que Ele vá contigo. Que esteja à sua frente abrindo caminhos. Que vá ao seu lado sustentando os seus passos. E atrás de você protegendo tudo o que já viveu. Que a bondade dele te encontre nos detalhes do dia, nas pequenas surpresas, nas gentilezas que parecem casuais, mas vêm direto do coração dele. Que o Senhor renove a sua fé. A fé simples. A fé sem esforço. A fé de quem apenas confia. De quem diz, eu não entendo, mas eu descanso. Que você carregue essa paz como um perfume. Que as pessoas percebam algo diferente em você não porque você mudou o tom da voz, mas porque Deus acalmou o tom da sua alma. E quando a angústia quiser voltar, quando o medo bater a porta, quando o vale escurecer de novo, quando a seta voar de repente, lembre-se, você tem onde se esconder. Você tem para onde voltar. Você tem aquele que nunca sai. O Senhor é o seu pastor. O Senhor é o seu refúgio. E você está seguro. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 23 e Salmo 91. Duas promessas de proteção e paz
tem momentos na vida em que a gente não quer explicações, só quer um refúgio. Não um conselho. Não uma resposta pronta. Apenas um lugar seguro onde possamos fechar os olhos por alguns instantes e finalmente respirar. Porque existem dias em que até mesmo o simples ato de continuar parece pesado demais. A vida lá fora não para. As cobranças continuam, as notícias chegam, os ruídos aumentam. Mas por dentro, tudo parece parar. Parece travar. Você acorda, se levanta, mas sente que algo ficou para trás e esse algo é você mesmo. E é nesses dias silenciosos em que a alma fala baixo e o coração lateja que a palavra de Deus se torna mais do que letra. Ela se torna abrigo. E hoje eu quero te levar até 2 desses abrigos. 2 textos. 2 promessas. 2 sopros de consolo que juntos abraçam você por inteiro. O primeiro é o Salmo 23. Ele não te convida a lutar, ele te convida a descansar. A deitar em pastos verdes, a andar com confiança por vales escuros, sabendo que há um pastor ao seu lado que conhece cada passo seu. Um pastor que não abandona, que prepara a mesa mesmo quando o mundo tenta tirar tudo de você. Um pastor que unge a sua cabeça e restaura a sua alma. O segundo é o Salmo 91. Não fala de descanso em campos, mas de proteção em tempos de guerra. Ele fala de um esconderijo. Lugar alto. Escudo invisível. Um Deus que envia anjos, que cobre com asas, que livra do mal que não se vê, da dor que não se entende e da seta que vem sem aviso. Um Deus que responde quando você clama mesmo com voz fraca, mesmo sem palavras. Talvez você esteja precisando dos 2 hoje. De consolo e de proteção. De repouso e de socorro. Talvez sua alma esteja querendo correr, mas seu corpo só quer parar. Talvez você esteja exausto de ser forte. Então fica aqui comigo. Não precisa entender tudo agora, nem ter fé grande. Basta estar presente neste momento. Porque a palavra que vamos ouvir não é apenas um texto sagrado, é uma presença. Uma mão que toca, um abraço que alcança, um lugar onde o medo diminui e a esperança começa a respirar de novo. Respire fundo. Solte os ombros. E venha. Vamos caminhar por entre 2 salmos que não só falam de Deus, mas nos colocam dentro do coração dele. O Senhor é o meu pastor. Mas não apenas um pastor distante, vestido de glória e inalcançável. Ele é um pastor presente. Um que conhece meu nome. Que sabe como meu coração bate quando estou com medo. Que sabe quando preciso parar, mesmo quando eu insisto em continuar. Ele é o pastor que não me cobra performance. Ele me guia e me cuida. Por isso nada me faltará. Mesmo quando parece faltar tudo por fora, Ele sabe como preencher por dentro. Porque o que a alma mais precisa não é daquilo que o mundo pode oferecer, mas da certeza de que existe alguém caminhando comigo, cuidando de cada detalhe invisível. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele não me empurra, não me força. Ele me convida a deitar, a descansar, a largar o controle, a ansiedade apressa. Porque só quem ama de verdade nos ensina a descansar. Ele me conduz mansamente às águas tranquilas, não às correntes agitadas.
Ele sabe que o meu coração anda cansado. Ele sabe que eu preciso de paz. E ali junto dele, eu posso respirar sem medo. Ele refrigera a minha alma. Não é só consolo. É alívio. É como se ele mergulhasse dentro do que está quente, pesado, confuso e acalmasse tudo. Ele restaura o que eu pensei que já tinha morrido. Ele coloca de volta em mim aquilo que o tempo, a dor e a decepção tentaram roubar. E ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele me mostra por onde andar quando eu não enxergo mais. Não por merecimento, mas por amor. Porque ele não me abandona nem quando eu me perco. Porque seu amor não depende da minha performance, depende da sua natureza. E ele é bom. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo se tudo escurecer, mesmo se eu sentir o chão sumir debaixo dos pés, eu não temerei mal algum. Não porque sou forte, mas porque ele está comigo. Com sua vara e com seu cajado, com proteção e direção, com firmeza e consolo. Ele prepara uma mesa perante mim, mesmo na presença dos que me feriram, mesmo quando me criticaram, mesmo quando me deixaram de lado. Ele não me expõe, ele me honra. Ele me convida para sentar, respirar, comer em paz. E me ande. Ele toca o que dói. Ele cura o que sangra. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mesmo nos dias em que eu não sentir, mesmo nas estações secas, elas estarão lá me cercando sem fazer barulho, me carregando sem que eu perceba. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, não como visitante, mas como filho, como alguém que tem lugar, que tem nome, que tem um lar no coração do Pai. Um lar onde a alma pode descansar para sempre. Existe um lugar onde o medo perde a força, onde a ansiedade não consegue entrar, onde a alma cansada encontra silêncio, e dentro desse silêncio encontra Deus. Esse lugar não é geográfico, não está no endereço, nem depende de clima ou estação. Esse lugar é o esconderijo do Altíssimo. Aquele que escolhe habitar ali, não só visitar, mas permanecer, descansa à sombra do Onipotente. Ele vive sob a sombra de um Deus que é grande demais para ser abalado e próximo o suficiente para ser sentido. Ele não vive exposto àquilo que o mundo lança. Ele vive guardado, abraçado, cercado por promessas invisíveis e reais. Quem vive nesse lugar pode dizer: Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Em ti eu confio. E quando essa declaração é feita com o coração, mesmo que fraco, mesmo que trêmulo, algo se move no céu. Algo desce como proteção, como resposta, como paz, porque é o Senhor quem te livra do que você vê e do que você nem imagina. Ele te guarda do mal que se aproxima devagar, das palavras que machucam, dos ataques silenciosos contra sua mente. Ele te cobre com suas penas e debaixo das suas asas você encontra segurança. Ele não apenas promete proteção, ele é a própria proteção. A sua verdade é escudo. A sua fidelidade é muralha. Por isso, você não precisa temer a noite, nem os pensamentos que ela traz. Não precisa temer a seta do dia, nem as ameaças invisíveis,
Porque mesmo que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Não porque você é invencível, mas porque você está escondido. Você verá com os próprios olhos a justiça de Deus. Porque Ele não dorme, não falha e não te abandona. Quando você faz do Altíssimo a sua habitação, nenhum mal prevalece. Nenhuma praga te alcança. Porque Ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito. Eles te guardam em todos os caminhos, mesmo nos caminhos que você acha que está andando sozinho. Eles te sustentam quando você tropeça. Eles te levantam quando você pensa em desistir. E quando você pisa em medo, em dor e mentira, você não pisa sozinho. O Senhor pisa com você. E diz: porque você me ama, eu o livrarei. Porque você conhece o meu nome. Eu o colocarei em lugar seguro. Quando você me invocar, eu responderei. Não com demora, nem com silêncio. Eu estarei com você na angústia. Eu o livrarei. Eu o honrarei. Eu lhe darei uma vida longa, mas mais do que isso, eu lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o Salmo 91. Não apenas uma promessa antiga, mas um pacto vivo. Uma fortaleza no espírito. Uma certeza que caminha com você por onde for. Há dias em que a alma precisa ser guiada, e há dias em que ela precisa ser guardada. Às vezes, o que falta não é direção, é proteção. Outras vezes, o contrário. E foi por isso que o Espírito nos deixou 2 caminhos tão diferentes e tão complementares. O Salmo 23 e o Salmo 91. Um fala com quem está cansado. O outro com quem está em perigo. Um nos convida a deitar. O outro em nos esconder. Mas ambos dizem com vozes diferentes a mesma verdade. Você não está sozinho. O Salmo 23 cuida da nossa alma. Ele é o pastor que caminha conosco mesmo nos vales mais escuros. Ele não grita, não exige. Ele sussurra: estou aqui. Ele vê a lágrima antes que ela caia. Ele prepara a mesa onde só havia ausência. Ele unge onde havia ferida. Ele restaura onde só restava cansaço. O Salmo 91 cuida do nosso espírito. Ele é o abrigo contra o que não podemos controlar. Ele não nos ilude com promessas vazias. Ele nos envolve com presença. Ele envia anjos. Ele comanda o invisível. Ele cobre, protege e livra. E responde. Mesmo quando ninguém mais responde. Quando essas 2 promessas se encontram, algo acontece. É como se a alma e o espírito se abraçassem. Como se o pastor que guia fosse também o Deus que protege. Como se a paz e a segurança caminhassem de mãos dadas. E de repente, você pode respirar fundo. Não porque tudo mudou por fora, mas porque algo foi alinhado por dentro. Talvez você ainda esteja no vale. Talvez ainda esteja sob ataque. Talvez viva os 2 ao mesmo tempo. Mas agora você tem palavra. Tem abrigo. Tem direção. E tem um Deus que não apenas anda com você, Ele te cobre enquanto anda. Então, se tudo estiver escuro, lembre-se do Salmo 23. Se tudo estiver perigoso, lembre-se do Salmo 91. E se você não souber qual dos 2 precisa, leia os 2. Porque o Deus que te leva também é o Deus que te guarda. Agora que tudo foi dito, que o coração foi escutado, que a palavra foi semeada,
Respire. Permita-se apenas estar aqui por mais alguns instantes, sem pressa de voltar para o mundo lá fora, sem a necessidade de resolver tudo agora. Fica mais um pouco, porque quando a presença de Deus toca o nosso espírito, não há motivo para se apressar. Deus está aqui, não só porque você o invocou, mas porque Ele já estava esperando. E Ele escutou cada silêncio, cada lágrima que você não derramou, cada pensamento que você teve medo de pensar em voz alta. E mesmo assim, Ele ficou. Não saiu, nem por um segundo. Talvez amanhã as circunstâncias ainda não tenham mudado. Talvez a rotina seja a mesma. Mas algo em você já não será igual. Porque agora você sabe que não caminha sozinho. Agora, você carrega duas promessas no peito, a do pastor que não te abandona e a do refúgio que não te expõe. Que o Senhor te abençoe com uma noite tranquila, se for noite onde você está. Que Ele sopre paz sobre os seus sonhos, que leve embora o medo acumulado, que guarde o seu sono como quem embala um filho nos braços. Que Ele cubra sua casa com silêncio de céu e que seus anjos acampem ao redor do seu travesseiro. E se for manhã, que Ele vá contigo. Que esteja à sua frente abrindo caminhos. Que vá ao seu lado sustentando seus passos. E atrás de você protegendo tudo o que já viveu. Que a bondade dele te encontre nos detalhes do dia, nas pequenas surpresas, nas gentilezas que parecem casuais, mas vêm direto do coração dele. Que o Senhor renove a sua fé. A fé simples. A fé sem esforço. A fé de quem apenas confia. De quem diz, eu não entendo, mas eu descanso. Que você carregue essa paz como um perfume. Que as pessoas percebam algo diferente em você não porque você mudou o tom da voz, mas porque Deus acalmou o tom da sua alma. E quando a angústia quiser voltar, quando o medo bater a porta, quando o vale escurecer de novo, quando a seta voar de repente, lembre-se, você tem onde se esconder. Você tem para onde voltar. Você tem aquele que nunca sai. O Senhor é o seu pastor. O Senhor é o seu refúgio. E você está seguro. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 23 e Salmo 91. Duas promessas de proteção e paz. Tem momentos na vida em que a gente não quer explicações, só quer um refúgio. Não um conselho. Não uma resposta pronta. Apenas um lugar seguro onde possamos fechar os olhos por alguns instantes e finalmente respirar. Porque existem dias em que até mesmo o simples ato de continuar parece pesado demais. A vida lá fora não para. As cobranças continuam, as notícias chegam, os ruídos aumentam. Mas por dentro, tudo parece parar. Parece travar. Você acorda, se levanta, mas sente que algo ficou para trás e esse algo é você mesmo. E é nesses dias, sim, silenciosos, em que a alma fala baixo e o coração lateja, que a palavra de Deus se torna mais do que letra. Ela se torna abrigo. E hoje eu quero te levar até dois desses abrigos. Dois textos. Duas promessas. Dois sopros de consolo que juntos abraçam você por inteiro. O primeiro é o Salmo 23. Ele não te convida a lutar, ele te convida a descansar. A deitar em pastos verdes, a andar com confiança por vales escuros, sabendo que há um pastor ao seu lado que conhece cada passo seu. Um pastor que não abandona, que prepara a mesa mesmo quando o mundo tenta tirar tudo de você.
Um pastor que unge a sua cabeça e restaura a sua alma. O segundo é o Salmo 91. Não fala de descanso em campos, mas de proteção em tempos de guerra. Ele fala de um esconderijo, lugar alto, escudo invisível, Deus que envia anjos, que cobre com asas, que livra do mal que não se vê, da dor que não se entende e da seta que vem sem aviso. Deus que responde quando você clama, mesmo com voz fraca, mesmo sem palavras. Talvez você esteja precisando dos dois hoje: de consolo e de proteção, de repouso e de socorro. Talvez sua alma esteja querendo correr, mas seu corpo só quer parar. Talvez você esteja exausto de ser forte. Então fica aqui comigo. Não precisa entender tudo agora, nem ter fé grande. Basta estar presente neste momento. Porque a palavra que vamos ouvir não é apenas um texto sagrado, é uma presença. Uma mão que toca, um abraço que alcança, um lugar onde o medo diminui e a esperança começa a respirar de novo. Respire fundo. Solte os ombros e venha. Vamos caminhar por entre dois salmos que não só falam de Deus, mas nos colocam dentro do coração dele. O Senhor é o meu pastor. Mas não apenas um pastor distante, vestido de glória e inalcançável. Ele é um pastor presente. Que conhece meu nome. Que sabe como meu coração bate quando estou com medo. Que sabe quando preciso parar, mesmo quando eu insisto em continuar. Ele é o pastor que não me cobra performance. Ele me guia e me cuida. Por isso nada me faltará. Mesmo quando parece faltar tudo por fora, Ele sabe como preencher por dentro. Porque o que a alma mais precisa não é daquilo que o mundo pode oferecer, mas da certeza de que existe alguém caminhando comigo, cuidando de cada detalhe invisível. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele não me empurra, não me força. Ele me convida a deitar, a descansar, a largar o controle, a ansiedade e a pressa. Porque só quem ama de verdade nos ensina a descansar. Ele me conduz mansamente às águas tranquilas, não às correntes agitadas. Ele sabe que o meu coração anda cansado. Ele sabe que eu preciso de paz. E ali junto dele, eu posso respirar sem medo. Ele refrigera a minha alma. Não é só consolo, é alívio. É como se ele mergulhasse dentro do que está quente, pesado, confuso e acalmasse tudo. Ele restaura o que eu pensei que já tinha morrido. Ele coloca de volta em mim aquilo que o tempo, a dor e a decepção tentaram roubar. E ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele me mostra por onde andar quando eu não enxergo mais. Não por merecimento, mas por amor. Porque Ele não me abandona nem quando eu me perco. Porque seu amor não depende da minha performance, depende da sua natureza. E Ele é bom. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo se tudo escurecer, mesmo se eu sentir o chão sumir debaixo dos pés, eu não temerei mal algum. Não porque sou forte, mas porque Ele está comigo. Com sua vara e com seu cajado, com proteção e direção, com firmeza e consolo. Ele prepara uma mesa perante mim, mesmo na presença dos que me feriram. Mesmo quando me criticaram, mesmo quando me deixaram de lado. Ele não me expõe,
Ele me honra. Ele me convida para sentar, respirar, comer em paz. E me ande. Ele toca o que dói. Ele cura o que sangra. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mesmo nos dias em que eu não sentir, mesmo nas estações secas, elas estarão lá me cercando sem fazer barulho, me carregando sem que eu perceba. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, não como visitante, mas como filho, como alguém que tem lugar, que tem nome, que tem um lar no coração do Pai. Um lar onde a alma pode descansar para sempre. Existe um lugar onde o medo perde a força, onde a ansiedade não consegue entrar, onde a alma cansada encontra silêncio, e dentro desse silêncio encontra Deus. Esse lugar não é geográfico, não está no endereço, nem depende de clima ou estação. Esse lugar é o esconderijo do Altíssimo. Aquele que escolhe habitar ali, não só visitar, mas permanecer, descansa à sombra do Onipotente. Ele vive sob a sombra de um Deus que é grande demais para ser abalado e próximo o suficiente para ser sentido. Ele não vive exposto àquilo que o mundo lança. Ele vive guardado, abraçado, cercado por promessas invisíveis e reais. Quem vive nesse lugar pode dizer: Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Em ti eu confio. E quando essa declaração é feita com o coração mesmo que fraco, mesmo que trêmulo, algo se move no céu. Algo desce como proteção, como resposta, como paz, porque é o Senhor quem te livra do que você vê e do que você nem imagina. Ele te guarda do mal que se aproxima devagar, das palavras que machucam, dos ataques silenciosos contra sua mente. Ele te cobre com suas penas e debaixo das suas asas você encontra segurança. Ele não apenas promete proteção, ele é a própria proteção. A sua verdade é escudo. A sua fidelidade é muralha. Por isso, você não precisa temer a noite nem os pensamentos que ela traz. Não precisa temer a seta do dia nem as ameaças invisíveis. Porque mesmo que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Não porque você é invencível, mas porque você está escondido. Você verá com os próprios olhos a justiça de Deus. Porque Ele não dorme, não falha e não te abandona. Quando você faz do Altíssimo a sua habitação, nenhum mal prevalece. Nenhuma praga te alcança. Porque Ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito. Eles te guardam em todos os caminhos, mesmo nos caminhos que você acha que está andando sozinho. Eles te sustentam quando você tropeça. Eles te levantam quando você pensa em desistir. E quando você pisa em medo, em dor e mentira, você não pisa sozinho. O Senhor pisa com você. E diz: porque você me ama, eu o livrarei. Porque você conhece o meu nome. Eu o colocarei em lugar seguro. Quando você me invocar, eu responderei. Não com demora, nem com silêncio. Eu estarei com você na angústia. Eu o livrarei. Eu o honrarei. Eu lhe darei uma vida longa, mas mais do que isso, eu lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o Salmo 91. Não apenas uma promessa antiga, mas um pacto vivo.
uma fortaleza no espírito, uma certeza que caminha com você por onde for. Há dias em que a alma precisa ser guiada e há dias em que ela precisa ser guardada. Às vezes, o que falta não é direção, é proteção. Outras vezes, o contrário. E foi por isso que o Espírito nos deixou dois caminhos tão diferentes e tão complementares. O Salmo 23 e o Salmo 91. Um fala com quem está cansado, o outro com quem está em perigo. Um nos convida a deitar, o outro em nos esconder. Mas ambos dizem com vozes diferentes a mesma verdade. Você não está sozinho. O Salmo 23 cuida da nossa alma. Ele é o pastor que caminha conosco mesmo nos vales mais escuros. Ele não grita, não exige. Ele sussurra: estou aqui. Ele vê a lágrima antes que ela caia. Ele prepara a mesa onde só havia ausência. Ele unge onde havia ferida. Ele restaura onde só restava cansaço. O Salmo 91 cuida do nosso espírito. Ele é o abrigo contra o que não podemos controlar. Ele não nos ilude com promessas vazias. Ele nos envolve com presença. Ele envia anjos. Ele comanda o invisível. Ele cobre, protege e livra. E responde. Mesmo quando ninguém mais responde. Quando essas duas promessas se encontram, algo acontece. É como se a alma e o espírito se abraçassem. Como se o pastor que guia fosse também o Deus que protege. Como se a paz e a segurança caminhassem de mãos dadas. E de repente, você pode respirar fundo. Não porque tudo mudou por fora, mas porque algo foi alinhado por dentro. Talvez você ainda esteja no vale. Talvez ainda esteja sob ataque. Talvez viva os dois ao mesmo tempo. Mas agora você tem palavra. Tem abrigo. Tem direção. E tem um Deus que não apenas anda com você, Ele te cobre enquanto anda. Então, se tudo estiver escuro, lembre-se do Salmo 23. Se tudo estiver perigoso, lembre-se do Salmo 91. E se você não souber qual dos dois precisa, leia os dois. Porque o Deus que te leva também é o Deus que te guarda. Agora que tudo foi dito, que o coração foi escutado, que a palavra foi semeada, respire. Permita-se apenas estar aqui por mais alguns instantes, sem pressa de voltar para o mundo lá fora, sem a necessidade de resolver tudo agora. Fica mais um pouco. Porque quando a presença de Deus toca o nosso espírito, não há motivo para se apressar. Deus está aqui. Não só porque você o invocou, mas porque Ele já estava esperando. E Ele escutou cada silêncio, cada lágrima que você não derramou, cada pensamento que você teve medo de pensar em voz alta. E mesmo assim, Ele ficou. Não saiu, nem por um segundo. Talvez amanhã as circunstâncias ainda não tenham mudado. Talvez a rotina seja a mesma. Mas algo em você já não será igual. Porque agora você sabe que não caminha sozinho. Agora, você carrega duas promessas no peito, a do pastor que não te abandona e a do refúgio que não te expõe. Que o Senhor te abençoe com uma noite tranquila, se for noite onde você está. Que Ele sopre paz sobre os seus sonhos, que leve embora o medo acumulado, que guarde o seu sono como quem embala um filho nos braços. Que Ele cubra sua casa com silêncio de céu e que seus anjos acampem ao redor do seu travesseiro. E se for manhã, que Ele vá contigo.
que esteja à sua frente abrindo caminhos, que vá ao seu lado sustentando seus passos e atrás de você protegendo tudo o que já viveu. Que a bondade dele te encontre nos detalhes do dia, nas pequenas surpresas, nas gentilezas que parecem casuais, mas vêm direto do coração dele. Que o Senhor renove a sua fé. A fé simples. A fé sem esforço. A fé de quem apenas confia. De quem diz, eu não entendo, mas eu descanso. Que você carregue essa paz como um perfume. Que as pessoas percebam algo diferente em você não porque você mudou o tom da voz, mas porque Deus acalmou o tom da sua alma. E quando a angústia quiser voltar, quando o medo bater a porta, quando o vale escurecer de novo, quando a seta voar de repente, lembre-se, você tem onde se esconder. Você tem para onde voltar. Você tem aquele que nunca sai. O Senhor é o seu pastor. O Senhor é o seu refúgio. E você está seguro. Em nome de Jesus. Amém.